A chegada do javaporco ao Brasil. Javaporco, como um animal trazido pelo ser humano, se transformou em uma ameaça para o Brasil. Existe um animal se espalhando por diferentes regiões do Brasil. Ele é forte, resistente, inteligente, reproduz-se rapidamente e pode destruir plantações inteiras em pouco tempo. Seu nome popular é javaporco. Mas a história por trás desse animal começa muito antes de ele aparecer nas florestas e propriedades rurais brasileiras. Para entender como o javaporco se tornou um problema ambiental e econômico, precisamos voltar no tempo. O javali, conhecido cientificamente como Suescrofa, é originário de regiões da Europa, da Ásia e do norte da África. Ele não fazia parte da fauna nativa brasileira. Mas, a partir da década de 1960, javalis começaram a ser introduzidos no Brasil, principalmente com o objetivo de criação e consumo de carne, especialmente na região sul. Durante os anos seguintes, alguns produtores passaram a criar esses animais em cativeiro. Em determinados casos, também ocorreram cruzamentos com porcos domésticos. Esses cruzamentos não foram realizados por uma única pessoa. Eles aconteceram dentro de diferentes criações e propriedades, envolvendo criadores que buscavam animais com características de javali e de porco doméstico. O objetivo podia estar relacionado à criação, à produção de carne ou à obtenção de animais com características consideradas desejáveis. Mas o problema começou quando esses animais escaparam. Como surgiu o javaporco? Alguns fugiram de propriedades. Outros foram soltos. E, em alguns casos, animais criados em cativeiro acabaram se reproduzindo com porcos domésticos. Foi assim que começaram a surgir populações de animais conhecidos popularmente como javaporcos. E existe um detalhe importante. Quando esses animais escapam e passam a viver livremente, eles podem voltar a desenvolver características selvagens. Tornam-se mais resistentes, mais desconfiados, mais difíceis de controlar. E, em muitos casos, podem apresentar comportamento agressivo e grande capacidade de sobrevivência. O que começou como criação de animais acabou se transformando em um dos maiores problemas envolvendo uma espécie exótica invasora no Brasil. O javaporco não é simplesmente um porco doméstico vivendo na natureza. Ele pode carregar características herdadas do javali e do porco doméstico. E isso pode resultar em um animal extremamente adaptável, capaz de viver em florestas, áreas agrícolas, pastagens, matas próximas a rios e regiões cada vez mais próximas de propriedades humanas. Com o passar do tempo, o javali e seus cruzamentos se espalharam pelo território brasileiro. Hoje, existem registros em diversas regiões do país. Onde o javaporco está no Brasil? A presença é especialmente preocupante em áreas do sul, sudeste e centro-oeste, onde grandes áreas agrícolas oferecem alimento e abrigo. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná enfrentam problemas relacionados à presença desses animais. No centro-oeste, estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás também estão entre as áreas onde a presença do javali preocupa produtores e autoridades. No sudeste, existem registros e problemas relacionados ao animal em estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Também existem registros em outras regiões do Brasil. Isso mostra que o problema não está limitado a um único estado ou bioma. O animal continua encontrando novas áreas para sobreviver. E quando encontra alimento em abundância, sua população pode crescer rapidamente. O javaporco é um animal oportunista. Ele pode se alimentar de raízes, frutos, sementes, grãos, plantas, insetos, ovos, pequenos animais e até carcaças. Em uma plantação, ele pode encontrar uma verdadeira fonte de alimento. E é nesse momento que começam os grandes prejuízos. A invasão das propriedades rurais. Durante a noite, grupos de javalis e javaporcos podem invadir propriedades rurais. Eles reviram o solo com um focinho. Destroem plantações. Pisoteiam plantas. Comem sementes e frutos. Danificam pastagens. E podem destruir áreas inteiras em busca de alimento. Os prejuízos podem atingir culturas como milho, soja, trigo,
cana-de-açúcar e outras plantações. Mas o problema não é apenas o que eles comem. O comportamento de revirar o solo também pode modificar o ambiente. A vegetação é destruída. O solo é exposto. E áreas utilizadas por espécies nativas podem ser alteradas. Além disso, o javaporco pode competir com animais nativos por alimento e território. Em algumas regiões, ele pode disputar recursos com espécies brasileiras que evoluíram naquele ambiente durante milhares de anos. O impacto sobre a fauna nativa. E existe outro problema. Esses animais também podem predar ovos, filhotes e pequenos animais. Isso pode aumentar ainda mais a pressão sobre espécies nativas. Mas a característica que torna o javaporco ainda mais difícil de controlar é sua capacidade de reprodução. As fêmeas podem começar a se reproduzir relativamente cedo. Em condições favoráveis, podem produzir ninhadas com vários filhotes. Uma única ninhada pode ter mais de 10 filhotes. E uma fêmea pode se reproduzir novamente quando encontra alimento e condições adequadas. Agora imagine várias fêmeas vivendo na mesma região. Enquanto uma produz uma ninhada, outras também podem estar se reproduzindo. Em pouco tempo, o número de animais pode crescer rapidamente. Os grupos geralmente são formados principalmente por fêmeas e filhotes. Já os machos adultos podem passar mais tempo sozinhos. Um animal extremamente perigoso. E quanto maior o animal, maior pode ser o perigo em um encontro inesperado. Um javaporco adulto possui uma enorme força física. Os machos podem desenvolver presas grandes e afiadas. Essas presas podem causar ferimentos graves. As fêmeas também podem se tornar extremamente perigosas quando estão protegendo seus filhotes. Um animal que normalmente tenta evitar seres humanos pode atacar quando se sente encurralado, ferido ou ameaçado. Mas o perigo não está apenas nos ataques. Existe também a possibilidade de transmissão de doenças. Javalis e seus cruzamentos podem carregar diferentes agentes infecciosos e parasitas. Entre as doenças e agentes de preocupação estão a leptospirose, a brucelose, a tuberculose, a trichinelose, a toxoplasmose, doenças relacionadas a tenias e a cisticercose e outras infecções. As doenças que podem ser transmitidas. Algumas dessas doenças podem ser transmitidas por contato com sangue, fezes, urina, saliva ou outros materiais contaminados. Também existe risco quando a carne de um animal infectado é consumida crua ou mal cozida. A trichinelose, por exemplo, está relacionada ao consumo de carne contaminada. A leptospirose pode estar associada à exposição à urina de animais infectados. A brucelose pode ser transmitida pelo contato com animais infectados ou materiais contaminados. E doenças como a tuberculose também são motivo de preocupação quando animais selvagens entram em contato com criações domésticas. Isso não significa que todo javaporco esteja doente. E também não significa que todo contato com um desses animais resultará em uma infecção. Mas uma espécie invasora pode representar um risco sanitário porque pode carregar e espalhar agentes infecciosos entre animais selvagens, animais domésticos, e, em algumas situações, seres humanos. O perigo dos ataques. E quanto aos ataques? Javalis e porcos selvagens já mataram pessoas em diferentes partes do mundo. Um estudo internacional analisou ataques ocorridos entre 2000 e 2019 e identificou 163 ataques fatais, com 172 mortes humanas em 29 países. As mortes ocorreram principalmente por ferimentos graves causados pelos próprios animais. Mas é importante separar os dados mundiais dos dados brasileiros. No Brasil, não existe uma estatística nacional consolidada que determine exatamente quantas pessoas morreram especificamente por ataques de javalis ou javaporcos. Também não existe um número oficial confiável que permita afirmar quantos brasileiros morreram de doenças comprovadamente transmitidas diretamente por um javaporco. Por isso, qualquer número apresentado como se fosse o total de mortes no Brasil precisa ser analisado com muito cuidado. O perigo existe. Mas a ciência precisa diferenciar risco potencial de morte comprovadamente causada pelo animal. A ameaça à pecuária brasileira. E existe ainda uma preocupação que pode mudar completamente o futuro da pecuária brasileira. A possibilidade de doenças que afetam suínos.
Doenças como a peste suína africana e a febre aftosa representam preocupações extremamente sérias para a produção animal. Por esse motivo, a presença de suínos selvagens e animais acelvajados preocupa autoridades sanitárias. Um animal vivendo livremente pode percorrer grandes distâncias. Pode entrar em contato com outros animais. Pode atravessar propriedades. E pode transportar agentes infecciosos. É por isso que o problema do javaporco não envolve apenas a natureza. Ele também envolve a agricultura, a pecuária, a economia, a saúde animal e a saúde pública. Por que é tão difícil controlar? Mas por que é tão difícil controlar esses animais? Porque eles são extremamente adaptáveis. Aprendem rapidamente. Podem mudar seus horários de atividade. Podem se tornar predominantemente noturnos. E podem evitar áreas onde percebem a presença humana. Quando são perseguidos, podem mudar de território. Quando encontram uma nova fonte de alimento, podem voltar. E quando uma população é parcialmente reduzida, outras populações podem continuar se reproduzindo nas áreas próximas. Por isso, controlar o javali e seus cruzamentos exige monitoramento contínuo. Não existe uma solução simples. E o problema também mostra uma importante lição sobre a interferência humana na natureza. Uma espécie levada pelo ser humano. O javali não evoluiu no Brasil. Ele foi trazido para cá. Foi criado por seres humanos. E, com o tempo, fugas, solturas e cruzamentos contribuíram para que animais com características selvagens se espalhassem pela natureza. O resultado foi uma espécie invasora capaz de ocupar diferentes ambientes. E agora o Brasil precisa lidar com as consequências. O javaporco não é um monstro. Ele não escolheu ser levado para outro continente. Não escolheu ser criado em cativeiro. E não escolheu ser solto ou escapar. Mas, quando uma espécie é colocada em um ambiente onde não possui os mesmos predadores e limitações naturais de sua região de origem, o equilíbrio pode mudar completamente. O equilíbrio da natureza. E é exatamente isso que torna essa história tão impressionante. Um animal trazido para o Brasil por seres humanos. Criado em propriedades. Cruzado com porcos domésticos em diferentes criações. E, posteriormente, espalhado por áreas naturais. Hoje, o javaporco pode causar prejuízos em plantações. Competir com espécies nativas. Modificar o solo. Destruir habitats. Carregar agentes infecciosos. E, em determinadas situações, representar perigo para pessoas. Mas talvez a maior pergunta seja outra. O javaporco é o verdadeiro problema? Ou o verdadeiro problema começou quando o ser humano decidiu transportar uma espécie para um ambiente completamente diferente? Uma decisão com consequências por décadas. A história do javaporco mostra que uma decisão aparentemente simples pode produzir consequências durante décadas. Um animal pode escapar. Uma população pode se estabelecer. Alguns indivíduos podem se reproduzir. E, quando percebemos o problema, milhares de animais já podem estar vivendo livremente. O que aconteceu com o javaporco é um alerta. A natureza possui seus próprios equilíbrios. E quando o ser humano interfere nesses equilíbrios sem compreender todas as consequências, o resultado pode ser imprevisível. Hoje, o javaporco continua avançando por diferentes regiões do Brasil. E, enquanto sua população cresce, pesquisadores, produtores e autoridades tentam encontrar maneiras de controlar uma espécie que se tornou extremamente difícil de deter. O futuro do javaporco no Brasil. O futuro do javaporco no Brasil ainda representa um grande desafio. A espécie já demonstrou capacidade de sobreviver em diferentes ambientes. Pode encontrar alimento em áreas agrícolas, abrigo em matas, água em rios e córregos, e espaço suficiente para continuar se reproduzindo. Por isso, o controle exige conhecimento, monitoramento e ações contínuas. Não existe uma única medida capaz de resolver completamente o problema. O javaporco é o resultado de uma combinação de fatores. A introdução de uma espécie que não fazia parte da fauna brasileira. A criação em cativeiro. Fugas e solturas.
cruzamentos com porcos domésticos e a capacidade desses animais de sobreviver e se reproduzir na natureza. Uma história que começou com a ação humana acabou criando um problema que pode durar por muitas décadas. O alerta do planeta selvagem. Este é o planeta selvagem. Um lugar onde cada animal tem uma história. Onde cada espécie possui um papel. E onde, muitas vezes, os maiores problemas da natureza começam com uma ação humana. O javaporco chegou ao Brasil pelas mãos do ser humano. Mas agora a pergunta é: será que o ser humano conseguirá controlar as consequências? Planeta selvagem.